Oi, pessoal, tudo bom? Então, essa aula, na verdade, é uma aula extra para ajudar vocês no desafio 1. Vamos lá? Então, nós vamos falar sobre os galpões. O que é isso? Os galpões são estruturas de um único pavimento com grande área construída e pode ter aí diversas funções, né? Como, por exemplo, uma loja, uma pequena fábrica, um depósito, um ginásio de esportes, salões de eventos, salão de festas, né? Entre outras coisas, tá? Bom, o que tem de característica nesses galpões? Esses galpões, eles possuem geralmente uma planta regular, né, e são constituídos por pórticos planos regularmente espaçados, com uma cobertura superior e um fechamento lateral. Bom, daí vem a minha primeira pergunta para vocês. Vocês sabem o que são os pórticos planos? Bom, a gente chama de pórtico quando a gente tem uma configuração tipo essa aqui, ó, que eu tenho uma viga, né, e dois pilares. Para ele ser um pórtico plano, todos os elementos têm que estar contidos em um único plano, tá? Bom, existem diversas tipologias para os galpões em pórticos e é muito importante, né, quando a gente pensa no empreendimento, que a gente tente reduzir os custos. Então, a gente busca otimizar a solução tanto pela parte técnica quanto pela parte econômica, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o arranjo estrutural de um galpão, tá? Bom, o arranjo estrutural típico de um galpão industrial apresenta os seguintes elementos: uma base, pilares, viga de cobertura, né, que juntos formam os pórticos transversais, terças, contraventamento vertical e horizontal. Nesse momento, vamos dar destaque especial às terças. As terças são peças horizontais colocadas na direção perpendicular à direção dos pórticos transversais. Tá? Elas estão situadas na cobertura e servem de apoio às telhas e têm a importante função de transmitir as ações nelas impostas, então sobrecarga, vento, para as tesouras, vigas de cobertura, certo? Bom, aí minha segunda pergunta para vocês: em que ponto as terças se apoiam? É interessante que as terças se apoiem nos nós da treliça. Por quê? Porque aí as cargas serão introduzidas na treliça nos nós, de acordo com o que a gente viu, né, nas hipóteses para as treliças. Quando a gente vai definir o arranjo estrutural, é necessário escolher, por exemplo, como serão os pórticos transversais. Então, qual que vai ser a distância entre esses pórticos, qual que é o espaçamento entre terças, qual que é o tipo de cobertura, qual a inclinação que será adotada para o telhado, além de muitas outras especificações. Então, na hora que vocês estiverem fazendo o desafio 1, vocês vão ter que passar por todas essas definições. Algumas delas eu já coloquei no enunciado, tá? E outras eu deixei um intervalo no enunciado que vocês têm que escolher um valor, certo? No projeto final de um galpão, todas essas informações e muitas outras devem ser apresentadas. Nessa aula eu vou focar nas vigas de cobertura, né? Existem aí duas possibilidades para a viga de cobertura. Eu posso fazer essa viga de cobertura em alma cheia, que é esse tipo aqui, ou eu posso fazer como uma treliça, então uma viga treliçada, tá? As vigas de cobertura em alma cheia, elas podem ser metálicas com utilização de perfis soldados ou laminados. Podem ser também de madeira, né? Existem outras possibilidades, tá? Bom, quais são as vantagens de utilizar vigas em alma cheia? A principal vantagem é o aspecto estético, tá? Elas têm também pequena altura do elemento estrutural, facilidade para limpeza, pintura e conservação. Por outro lado, eu posso usar a solução treliçada para viga de cobertura.
E nesse caso, né, eu tenho algumas vantagens ligadas à eficiência estrutural, diversas possibilidades de composição, né, das barras para formar essas treliças, simplicidade dos equipamentos necessários para a fabricação e muitas vezes eu consigo obter estruturas mais leves e, consequentemente, mais baratas utilizando essa solução. Por isso que muitas vezes a gente acaba vendo treliças aí de cobertura, porque eu consigo ter uma economia bem legal, tá? Vamos agora avaliar as características e vantagens de diferentes tipos de vigas treliçadas. O primeiro tipo aí de treliça que nós vamos conversar são as treliças triangulares, ou seja, elas têm o contorno triangular, tá? Nós podemos destacar alguns tipos aí, como a treliça Rowe, a treliça Pratt e a treliça belga. A treliça Rowe, ela é bastante tradicional, tá? Principalmente quando eu estou falando do uso em estruturas de madeira, e elas são então normalmente utilizadas para vãos pequenos e médios, né? Com até 18 metros. Em função da sua geometria, né, como eu estou indicando aqui para vocês, quando ela é solicitada por uma carga gravitacional, o que significa isso? Carga gravitacional é uma carga de cima para baixo. Quando ela é solicitada então por uma carga gravitacional, observa-se que os montantes eles ficam tracionados e as diagonais ficam comprimidas. Bom, isso diferencia ela da treliça Pratt, por exemplo, que tem as diagonais invertidas em relação à treliça Rowe. Logo, inverte também os esforços nos montantes e nas diagonais. De modo que agora os montantes ficam comprimidos e as diagonais ficam tracionadas. Essa treliça ela é recomendada para vãos médios e grandes, então de 18 metros a 25 metros. Qual que é a vantagem da gente fazer essa inversão? O que vocês acham? Bom, vai depender aí de como que a gente vai construir essa treliça, né? De acordo com os elementos que a gente vai utilizar. Os elementos tracionados, eles costumam, né, ter menos problema no dimensionamento, porque existe um efeito nos elementos comprimidos que é a flambagem. Mas isso a gente vai ver mais para frente em outras disciplinas, tá bom? Bom, finalmente apresento aqui a treliça belga, que proporciona melhor fixação das terças. Então, a vantagem da treliça belga é essa melhor fixação das terças, beleza? Bom, aí o segundo tipo aqui que eu vou falar para vocês são as treliças de banzos paralelos, né? Então, é uma outra opção de treliça e nesse caso eu tenho os banzos paralelos. Nelas, a gente observa que as diagonais e os montantes possuem o mesmo comprimento, o que ajuda na padronização dos elementos. Quando eu estou pensando em otimização, em economia, muitas vezes é vantajoso eu ter elementos padronizados, tá? Finalmente, estou mostrando aqui para vocês as treliças trapezoidais, tá? Então, ela é uma outra possibilidade. Agora, o contorno é um trapézio, tá? As vigas constituídas aí por treliças trapezoidais e os pilares podem apresentar ligações rígidas. Então, vou ter um tipo diferente de ligação aqui, né? O que torna a estrutura mais contínua e pode haver uma melhor distribuição dos esforços, portanto, um melhor desempenho estrutural. Isso é uma possibilidade, tá? Vai depender de como a gente idealizar tudo. A ligação da extremidade da treliça com a coluna, né, com o pilar, forma um binário que garante um determinado grau de rigidez entre a viga de cobertura e o pilar do pórtico transversal. Bom, então com isso a gente deu aí uma olhada nos tipos de treliça possíveis, alguns, né? Existem outros tipos, para vocês terem uma ideia de onde a gente está entrando. Ainda pensando em ajudar vocês no desafio 1, eu vou falar sobre algumas disposições construtivas usuais que podem ser utilizadas, que vão facilitar aí para vocês.
Primeira coisa, eu vou falar para vocês sobre a inclinação do telhado. Então, olha essa figurinha aqui, ó. Então, o que é a inclinação do telhado? É o ângulo entre o plano do telhado e o plano horizontal, tá? A inclinação deve levar em conta aspectos arquitetônicos e é função do tipo da telha adotada. Então, para cada tipo de telha, eu tenho uma inclinação do telhado diferente. De um modo geral, né, o valor do ângulo de inclinação para telhas cerâmicas é da ordem de 25 graus e para as telhas metálicas varia aí entre 5 e 15 graus. Então, ainda falando de disposições construtivas, vamos falar sobre o espaçamento entre terças. Esse espaçamento depende do tipo de telha e do vão que está sendo vencido, tá? Bom, mas por que é importante eu saber qual que é o espaçamento entre as terças? Lembra que eu falei que seria interessante que as terças se apoiassem nos nós da treliça? Então, eu sabendo o espaçamento das terças, eu consigo definir a geometria da treliça, né? Identificar onde que seriam os nós da treliça, tá bom? Os valores usuais para esse espaçamento, eles variam entre 1,4 metro até 1,6, 2 metros, tá bom? Tem muitas outras coisas que a gente poderia colocar aí como sendo disposições construtivas, tá? Questões relacionadas às ligações, como que a gente faria essas ligações, mas nesse primeiro momento nós não vamos entrar em tantos detalhes do projeto, tá bom? Vou passar agora para um outro ponto muito importante, que são as hipóteses de cálculo. Quando eu vou considerar uma treliça, eu vou fazer algumas hipóteses. A primeira coisa que a gente vai considerar é que o encontro das barras, então os nós, são considerados articulações perfeitas. Então, eles permitem o giro está livre, tá? Outra coisa, as cargas elas são aplicadas exatamente sobre os nós. Nós vamos ver como que a gente vai fazer para garantir essa hipótese, mas vai ser uma hipótese nossa de cálculo. Bom, e a geometria apresenta pequenas deformações e deslocamentos. Bom, então vamos falar sobre o cálculo das forças atuantes. Então, vamos considerar esse nosso problema aqui. Então, é um galpão. Olha só, esse galpão, ele tem uma cobertura em duas águas, como eu estou indicando aí na setinha, tá? Então, essa parte laranja está representando a cobertura, o telhado, tá? E eu consigo ver aí também que ele é formado por pórticos espaçados regularmente. Quem são os pórticos? Estou indicando aí o que é o pórtico transversal. E essa linha preta indica para a gente a viga de cobertura. Então, vamos supor que fosse a nossa viga de cobertura treliçada aí. O que vai acontecer? Bom, esse telhado ele vai estar sendo solicitado por algumas forças. O peso próprio das telhas, a ação de vento, entre outras coisas. E ele vai transmitir essas forças para a estrutura de cobertura, então para a nossa viga de cobertura. E a gente vai fazer com que cada pórtico receba uma parcela dessas forças. Como que a gente vai saber quanto que vai para cada pórtico? A gente vai usar a ideia de área de influência, tá? Então, cada pórtico tem uma área de influência que a gente usa para determinar as forças que vão atuar neste pórtico. Então, olha só, como que a gente faz? Estou indicando aqui no desenho, né, para um dos pórticos genéricos que estão espaçados aí de um comprimento L. Então, essa área de influência, ela vai ter um valor L dividido por 2 de um lado do pórtico, L dividido por 2 do outro lado aí do pórtico, formando essa área que está indicada aqui. Então, olha só, se por exemplo a gente definir que nesse telhado, né, a gente tem uma força de 10 kN por metro quadrado. Então, é um valor que está distribuído na área.
Quando eu fizer a multiplicação por uma área, eu teria o quê? Um valor concentrado, certo? Ou eu posso fazer a multiplicação por um comprimento, daí eu tenho uma força distribuída na linha, tá? Então, se a gente fizer o valor, por exemplo, aí, 10 kN metro quadrado, multiplicado pelo comprimento L dividido por 2 mais L dividido por 2, eu chego num valor de carga que estaria uniformemente distribuída na nossa treliça de cobertura. Bom, então eu estou indicando aqui, ó, como que seria isso dela estar distribuída linearmente na nossa treliça de cobertura. Percebam que o peso próprio eu coloquei como uma ação gravitacional, então ela é vertical de cima para baixo. A ação do vento, ela é um pouquinho diferente, tá? A ação do vento, ela é sempre perpendicular à superfície onde ela está atuando, por isso que ela ficou desse jeito que está indicado aqui em verde, tá? Mas olha só, elas estão distribuídas linearmente e a gente conversou que na nossa hipótese é que as cargas elas sejam aplicadas nos nós. Então a gente vai transformar isso em cargas pontuais nos nós. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar de novo a ideia aí de agora faixa de influência. Então eu estou indicando aqui, ó, uma faixa de influência. Tá? Então eu vou pegar ali, escolho um dos nós da minha treliça e vou avaliar a distância, entre esses nós. Pego metade dessa distância para um lado, metade dessa distância para o outro, delimito ali uma faixa de influência, tá? E vou multiplicar esse valor da faixa de influência pela minha carga distribuída linearmente. E aí eu consigo chegar nessa situação aqui, onde eu tenho então cargas nos nós, tá? Então agora eu tenho as cargas nos nós, eu tenho a treliça definida, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a análise estrutural e eu vou obter quais são os esforços internos nas barras. Então, qual que é o valor da força normal nas barras? Se ela é de compressão ou se ela é de tração. Tá? Então, eu vou obter isso e obtenho também as reações de apoio. Vamos considerar que a treliça só está apoiada nas extremidades, ali, beleza? Então, é isso aí. Bom trabalho e qualquer dúvida, a gente vai se falando. Tchau, tchau!